Nós vamos estar compartilhando e falando, ensinando a respeito desse princípio para vencermos Mamon, derrotar Mamon. A palavra de Deus para nós hoje é: derrote Mamon. Derrote Mamon. Se você tem uma caneta, se tem um papel, anota. Se você tem um bloco de notas, anota. Essa palavra eu tenho certeza que ela tem bastante instrução para a nossa vida. É realmente um tempo de instrução para a gente entender o que é que significa quando Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Há uma escolha que precisa ser feita. Ok, mas vamos lá. Então a gente precisa entender quem é Mamon. Quem é Mamon? Mamon, você vai encontrar esse termo bíblico, ele é derivado e usado para falar, para direcionar, para descrever riqueza material ou cobiça. Você vai perceber que na maioria das vezes, Mamon, mas nem sempre, mas na maioria das vezes a Bíblia vai direcionar e falar, remeter a ideia de Mamon como uma divindade, como um Deus, como alguém que faz oposição a Deus, porque só existe um Deus verdadeiro. Todo e qualquer outro Deus, ele é falso. Todo qualquer outro Deus, ele é opositor ao verdadeiro Deus. Quando o texto bíblico diz assim para nós: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, a gente tem que fazer uma escolha. É uma escolha de servir a Deus e a Mamon. O problema é que tem muitas pessoas que têm servido a Deus, mas têm entregue sacrifícios a Mamon. E não, às vezes sem perceber, às vezes sem ter um entendimento claro. E é por isso que nós estamos nesses dias determinados a ensinar. E eu penso que você está com o coração aberto para receber esse entendimento. A própria palavra Mamon, ela é uma transliteração da palavra hebraica Mamon, que significa literalmente dinheiro. Ou seja, se a gente olha para a questão Mamon, nós vamos conectar então com uma divindade opositora a Deus. Nós vamos conectar para uma divindade que significa riqueza, que significa também cobiça. Se nós formos conectarmos a Mamon, então, se a gente entende que o significado também é cobiça, a gente vai entrar naquela postura lá dos 7 pecados capitais. Quantos aí que sabem lá dos 7 pecados capitais? Eu não quero entrar nesse assunto, mas só para você entender que Mamon representa, então, o terceiro pecado. Se você pegar aquela lista, você vai encontrar o terceiro pecado. Ou seja, que está conectado com ganância e avareza. Ou seja, ganância e avareza. É claro, irmãos, eu nunca tive com alguém que naturalmente dissesse para mim assim: eu sou ganancioso. Você nunca ouve, ninguém fala para você assim: sou avarento. O avarento, ele fala: eu sou econômico. O ganancioso, ele fala assim: eu tenho planos, eu quero crescer, eu quero... É verdade ou não é? Sabe? A não ser quando você confronta pelo Espírito Santo uma atitude, um posicionamento de alguém, mas normalmente você não encontra alguém dizendo... Eu nunca teve alguém que falou assim: não, eu sou avarento mesmo. Já encontrei gente que falou para mim: eu sou adúltero. Já encontrei gente que falou assim para mim: eu sou mentiroso. Gente que no dia a dia: não, eu sou mentiroso, eu minto mesmo, fiz esse tipo de escolha. Agora, parece que falar para você, alguém falar que é ganancioso ou que é avarento, não, ele não quer se entregar debaixo desse processo. Sabe, queridos, é importante a gente entender que a ganância, a avareza, elas fazem parte do processo em que aqueles 7 príncipes do inferno governam a vida de muitas pessoas. Então, quando nós vamos falar de Mamon, quando a gente vai falar, nós vamos perceber o seguinte: Mamon não se apresenta para nós assim como uma coisa ruim, como uma coisa... não, pelo contrário, Mamon, ele se apresenta para nós com uma bela aparência, com belas ideias, alguma coisa assim, uma nobre aparência. Sabe, às vezes a gente
Você vai linkar alguma coisa na infância, hoje já a maioria já nem sabe quem é essa, mas lembra antigamente do tio Patinhas? Lembra como ele era avarento, ganancioso, tinha um saco de ouro e coisa e tal? Você vai ver algumas histórias assim, às vezes a gente vê algumas histórias de alguns avós, de algumas pessoas que arrumam um jeito de passar uma corrente na geladeira para não deixar ninguém entrar, se bem que de vez em quando dá vontade, né? De vez em quando parece que é meio preciso, né? Porque às vezes fica tão assim, mas o que você riu, Ina? Não dá vontade, às vezes, de passar uma corrente na geladeira, mas não é por avareza, por ganância, é para ver se o pessoal tranquiliza um pouquinho, né? Mas vamos deixar isso para outra coisa. Quero dizer para você o seguinte: Mamon, ele suborna, trabalha na alma humana no sentido de fazer com que tenha uma necessidade de acumulação. Eu preciso acumular, eu preciso ter. E o que nós vamos perceber é exatamente isso. Mamon torna-se, ao longo da história, nós vamos ver a palavra bíblica falando como um demônio, uma ação maligna operando para tentar destruir financeiramente as pessoas. Ele propõe uma coisa, mas faz outra. Pessoas gananciosas, pessoas avarentas, de repente você vê, parece que elas têm muito dinheiro, mas do nada você percebe que elas perdem tudo, ou perdem a saúde, ou perdem a vida, aí fica uma herança para filhos que acabam herdando a mesma postura do pai, ou da mãe, ou de quem era o avarento, e aquela herança se torna numa maldição. Nós conhecemos muitas histórias nesse sentido, assim, de pessoas que acumularam a vida inteira, não viveram, não usufruíram a vida, e de repente adoece, de repente morre, e de repente quando a família vai dividir a herança, vira aquele brigueiro, aquele inferno. Conhecem alguma história assim? Aí você pergunta assim: não, mas isso é natural do coração. Não, é porque aquilo foi um altar construído a vida inteira para Mamon. A vida inteira ali, edificando, acendendo, e aí as pessoas vão trabalhando esse processo. Então, Mamon é a representação de uma divindade maligna, ou de um demônio. A própria Bíblia estabelece isso. Quando você vai lá para a Wikipédia, aquela enciclopédia da internet, você vai encontrar a seguinte descrição: Mamon é um espírito maligno cujo alvo é desviar o nosso coração de Deus, atraindo a nossa atenção para o dinheiro. Então, quem é Mamon? Alguém que quer tirar a nossa atenção de Deus e colocar a nossa atenção no dinheiro. Agora, como que Mamon age? Como que ele age? Preste atenção, irmão. Não vai... Uma vez a gente eu mesmo estava presente numa ministração e o irmão começou a falar sobre mamão, e ninguém conseguiu prestar mais atenção na mensagem. Ninguém lembrava mais de qualquer ensino que ele tivesse trazido, porque toda vez que ele falava de mamão, ele falava mamão, e aí aquilo travou a mente das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos numa batalha espiritual nesse momento, nessa palavra. Essa é uma palavra para destravar a sua vida financeira. Essa é uma palavra para destravar a sua vida. Não é por acaso que Satanás conseguiu amarrar muitas pessoas em casa, porque Deus quer trazer liberdade para você, libertação para você. Então, por isso eu estou dizendo para você, não deixa nada te distrair, nada absolutamente te distrair. Como é que Mamon age? Ele age basicamente de algumas formas. Vamos lá, acompanha comigo aí. A primeira delas, Mamon faz com que as pessoas focalizem apenas no dinheiro. Conhece alguém que ele acorda, ele vive o dia, ele deita, ele dorme, ele gira a vida inteira só pensando em dinheiro? Conheço muitas pessoas assim. E tem muitas pessoas dentro da igreja que são assim. Tem gente que vem para a igreja e na igreja ele, na verdade, não consegue entender o princípio, o propósito. Na hora de ofertar, ele não oferta por gratidão. Ele não faz como Abel fez, tira das primícias e fala: está aqui, Senhor, o Senhor me deu, eu vou te dar o melhor da minha vida de gratidão. Não, ele quer fazer uma troca. Ele vem para a igreja. Não, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja porque eu quero melhorar de vida. Todo mundo que vem para a igreja melhora de vida. Eu posso garantir isso para você, porque é plano, é propósito de Deus. Quando você vive para Ele, você
pratica os princípios, quando você adora a Deus, a sua vida já muda. Aí os princípios financeiros é uma outra coisa, mas eu quero dizer para você, tem gente que já vem com essa mente, tem gente que já tem essa ideia, e tem gente que vem para a igreja, porque ele vê todo mundo que vem para a igreja melhorando, ele fala, eu vou para a igreja para melhorar financeiramente. É verdade que a maioria acaba conhecendo Jesus de verdade, acaba servindo Jesus pelo motivo certo, e não pelo motivo errado. Às vezes até vem por alguma razão, mas deixa eu dizer para você, muitas vezes o que Mamon faz com que as pessoas focalizem, tudo para ele gira em torno do dinheiro, tudo. É por isso que quando ele senta à mesa para almoçar, às vezes ele fica apavorado quando a esposa coloca um prato a mais. Ele já fica pensando, vai faltar, gastou dinheiro demais e tudo mais. E você sabe, às vezes são algumas coisas assim tão terríveis, as pessoas focadas só no dinheiro. Mamon também age fazendo com que as pessoas tenham medo e insegurança. Por que as pessoas querem guardar? Por que as pessoas querem acumular? Por que as pessoas querem... Mamon fala assim, olha, você precisa acumular, você precisa guardar. Escute bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos um problema seríssimo, o brasileiro tem um problema seríssimo, que é não ter uma boa mordomia, não ter uma boa administração e poupar. A gente precisa aprender a poupar. Tem que poupar pensando no futuro. Tem que poupar. Eu quero dizer para você, uma parte do recurso que você ganha, por menos que você ganhe, você precisa ser previdente. O que eu quero dizer para você é que tem gente que quer acumular, ele quer por quê? Por insegurança. Ele não poupa pensando no futuro, em ter uma liberdade financeira no futuro. Quando ele guarda dinheiro é porque ele tem medo, ele tem insegurança. Ele acha que a qualquer momento ele vai perder o emprego, a qualquer momento as coisas. Então a cabeça dele, Mamon fica ali, ministrando na mente dele. Então ele nunca pode ajudar um filho, ele nunca pode participar, às vezes, de um desafio especial de oferta na igreja. Às vezes tem um propósito, a igreja precisa comprar um equipamento, ou a rede, ou alguém precisa fazer uma coisa. Então ele nunca mexe naquilo, ou às vezes tem qualquer outra situação. Por quê? Porque Mamon fala para ele, você não pode mexer nisso aqui. E aí por quê? Ele tem medo de que pode ficar doente, precisar daquele dinheiro. Ele às vezes nem usufrui, às vezes precisa ter uma oportunidade para dar uma passeada com a família num feriado, e ele tem o dinheiro, mas aquele dinheiro ele não mexe. Por quê? E se faltar no futuro? Deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor é bem claro que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então há tempo de poupar e há tempo de gastar. A gente precisa entender isso. A Bíblia também diz a respeito da semente. Deus dá o pão para comer e dá a semente para plantar. Então eu quero dizer para você, uma parte do recurso das bênçãos que Deus dá para você é para você poder viver bem, e a outra parte para você pensar no futuro de forma organizada, inclusive pedindo direção e sabedoria a Deus como fazer isso. Então a gente precisa ser previdente. A gente precisa pensar no futuro, a gente precisa, mas a gente não pode se mover por meio do medo e por meio da insegurança. Está comigo? Então, quando você se move o tempo todo com insegurança na área financeira, Mamon está tendo acesso à sua vida financeira, à sua vida pessoal. Como que Mamon aprisiona as pessoas? Como que alguém pode ser aprisionado? Como nós já dissemos, ele promove muitas vezes a falsa segurança. Ele diz assim, se você acumular, se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa segura, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você vai estar sempre por cima da carne seca. Então Mamon, ele trabalha essas perspectivas, muitas vezes desse ensino, dessa ministração ao coração. Mamon também exige consagração. Olha só uma coisa, deixa eu dizer para você, voltando só um pouquinho da questão da promoção da segurança. O sentimento que a gente tem, que Mamon planta no nosso coração é assim, se eu tenho dinheiro, eu me sinto seguro. Mas se eu precisar depender de Deus pela fé, eu fico completamente ansioso. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que não conseguem mover pela fé. Às vezes, Deus quer te dar uma bênção.
Às vezes Deus, tem gente que fala assim, estou orando a vida inteira por uma casa própria, daí surge uma oportunidade. Mas você vai ter que dar um passo de fé, você vai ter que assumir um compromisso, você vai ter que fazer, e aí tem gente que na hora, ele fica pensando, faz contas para lá, para cá, e às vezes tem palavra de Deus, direção de Deus, e ele não tem fé para agir, porque fala, eu vou ficar ansioso. Ou tem gente que recebe a bênção, compra uma casa, ou compra um carro, ou alguma coisa que Deus falou para ele fazer. E aí o que acontece? Todo mês ele fica desesperado e fala assim, eu não vou, e se eu não tiver dinheiro para pagar a prestação? Deixa eu falar uma coisa, se Deus deu, se Deus respaldou, se você entende, se você teve liberdade de Deus para fazer, eu quero dizer para você, nem que seja aos 48 do segundo tempo, o dinheiro chega, a provisão chega, a bênção de Deus chega. Quando Deus manda fazer, quando Deus estabelece, Ele vai prover. Então, descansa, trabalha, faz o que precisa ser feito, confia no Senhor, mas não fica angustiado o tempo todo com a ansiedade apertando o seu coração. Está comigo, irmão? Então é importante a gente entender isso. Às vezes as pessoas, a Bíblia diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não acompanha dores. Quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. E às vezes você fala, então por que, apóstolo, já no primeiro dia do mês Deus já não me dá o dinheiro para eu pagar a prestação que eu vou pagar no dia 20? Porque nós somos chamados para confiar no Senhor, descansar no Senhor, esperar no Senhor e andar pela fé. Nós precisamos entender isso também na nossa vida. Então, a gente precisa usar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que eu tinha dinheiro para construir essa igreja aqui? Não, vocês acham? Não, tem uns irmãos que estão comigo aqui. Nós tínhamos dinheiro para construir essa igreja aqui? Nós tínhamos dinheiro para comprar o terreno? Não, nós não tínhamos dinheiro para o terreno, nós não tínhamos dinheiro quando fizemos a tenda, nós não tivemos dinheiro e nós continuamos não tendo dinheiro. Agora eu pergunto para você, sem dinheiro a luz fica acesa? Não, sem dinheiro, da onde vem o dinheiro? De mês a mês o Senhor vai provendo, o Senhor vai provendo, o Senhor vai provendo, Ele vai fazendo os seus milagres. Manancial, igual. Tudo pela fé. Às vezes vem aquela tentativa de vir ansiedade. A gente vai para os pés do Senhor, chora, a gente ora, a gente confia. Não pode deixar, mamão não pode entrar. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um ou serve a outro. O Deus que eu sirvo, Ele exige de mim fé. Mamão, ele exige uma consagração diferente. Por isso é importante a gente entender que não podemos, se você está vivendo em ansiedade, é porque mamão está ministrando na sua vida. Porque Jesus diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. É importante a gente entender. Mas mamão exige também consagração. Para você entender o seguinte, você pode perceber o seguinte, as pessoas que lidam com dinheiro, com o mercado financeiro, com bancos, com moedas, você já percebeu como eles são focados? Você já percebeu como eles são determinados? É assim, tem horário para começar, horário para fechar, horário, tem caixa, tem isso, tem aquilo. Ou seja, as pessoas que lidam com dinheiro, eles estão sempre agindo com integridade e zelo, que é requerido deles, pessoalmente, das instituições. Você já parou para se perguntar se as pessoas que são dedicadas a Jesus, será que não deveria fazer a mesma coisa com relação às coisas de Deus e ao reino de Deus? Você não vê as pessoas que lidam com dinheiro e coisa tal, um dia ele está, outro dia não está, um dia, sabe? Você não vê eles simplesmente falando assim, hoje, essa semana eu não vou trabalhar, essa semana eu não vou trabalhar. Não é igual na igreja, assim, em cima da hora, não vou poder ir cumprir escala. Alguém dá para cobrir aí? Ou seja, daí as pessoas, para o trabalho, para o mundo, elas são ali. Para mamão, eles são dedicadas. E para Deus? Por isso que a Bíblia diz, é impossível você servir a Deus e a mamão. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. É aquela questão assim, deixa eu perguntar uma coisa para você, que eu ouço muitas vezes assim. Alguém chega na tua casa, faltando meia hora
para o horário que você tem que sair para o serviço. Ele chega uma visita na sua casa. O que você fala? Fala, entra, vem aqui. Daí você liga para o patrão e fala assim, eu recebi uma visita, não posso ir trabalhar hoje. É assim que você faz? O que você fala para ele? Se você quiser ficar, não vai ter ninguém em casa, infelizmente não vou poder te receber, dá um abraço, tchau, outra hora você vem. É assim, não é que a gente faz? E quando você está saindo para a igreja? Você está arrumadinho, já passou perfume, penteou o cabelo, você está saindo para a igreja e chega uma visita, o que você faz? O crente, ele pega essa visita e fala, vamos comigo para a igreja, depois a gente come uma pizza, a gente conversa um pouco, a gente vem aqui para casa, a gente tem hora. Mas sabe o que os irmãos fazem? Entra. Eu só ia na igreja mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo a questão da consagração? Mamon exige consagração. Para o trabalho ele vai doente, para o trabalho ele vai arrastando as pernas. Não posso perder PLR. Se eu pegar mais um, eu vou perder PLR. Você já pensou quanta gente que está perdendo a PLR de Deus também na sua vida? Por quê? Porque não tem o compromisso que deveria ter com Deus. Ele serve de forma mais ordenada a Mamon do que a Deus. Irmão, é a palavra de Deus. Eu estou aqui para dizer para você, mostrar caminhos de liberdade financeira. Talvez você fique se perguntando para Deus muitas vezes, por que a minha vida financeira está emperrada se eu sou crente? Por que a minha vida está emperrada? Eu até entrego o dízimo, eu até dou umas ofertas e tal. Por que a minha vida está emperrada? Por que isso está acontecendo? Talvez por causa da prioridade. Por causa do que e foi muito bem colocado o texto da oferta aqui hoje. Caim e Abel traz muito claro exatamente a questão da motivação certa, como é que nós fazemos a coisa. Então, você vai perceber que Mamon exige consagração. Mamon, ele deseja excelência também. É interessante que você vai perceber que das pessoas que lidam com dinheiro, é sempre requerido um nível de quem pode fazer melhor, quem pode realmente manifestar melhor. Mamon também, isso aqui é muito sério, determina valor. Determina valor. O que significa isso? Olha aqui. Eu quero que você se coloque nesse lugar e que você olhe quantas vezes talvez aconteceu na sua vida essa sensação e esse sentimento assim. Se eu tenho dinheiro, eu sinto que eu tenho valor. Se eu não tenho, eu me sinto sem importância. Você já percebeu como a autoestima das pessoas, muitas vezes, ela é estabelecida, a autoestima das pessoas é influenciada exatamente pelo quanto dinheiro que ela tem na conta. Então tem muitas pessoas que falam assim, então, se eu tenho dinheiro, eu me sinto que eu tenho valor, então eu vou ganhar bastante dinheiro, e aí eu vou me sentir valorizado pelas pessoas. Aí, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho valor, então essa sensação, isso é Mamon que planta no coração das pessoas. Deixa eu dizer para você, quando você serve a Mamon, o teu valor está no tanto que você acumula, no tanto que você tem, no tanto que você é capaz de poupar, guardar, agir com dinheiro. Agora, com Deus, sabe qual é o valor? A sua vida, a sua alma, não importa como você chega para Ele, Ele te ama, Ele deu Jesus por você, Jesus olha para você e diz assim, você tem valor, e o teu valor é tão grande, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, você vale tanto para mim que o meu filho unigênito eu dei para morrer no seu lugar. Então não importa, para Deus não importa se você tem dinheiro, se você tem recursos, não importa, o que importa é você para Ele. E quando nós temos essa consciência da nossa identidade, da nossa filiação, de quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós, então nós não nos importamos com isso. Sabe, às vezes a pergunta que alguns fazem assim, você já parou para perguntar por que o filho pródigo, ele tinha casa, pai, ele tinha servos, ele tinha bens, ele tinha várias coisas. E o filho pródigo, simplesmente, uma hora ele pede para o pai a parte da herança e ele sai. Aí você vai perceber essa realidade bem em cima da questão. Quantos conhecem a história do filho pródigo aqui? Ok. Hoje eu vou poder pregar tanto que eu quiser, né? Não deram tempo para mim ali, né? Então, o filho pródigo... O filho pródigo, ele sai, e aí ele mostra mais ou menos essa realidade. Ele sai cheio do dinheiro. Cheio do dinheiro ele tem amigos, cheio do dinheiro ele tem casa, cheio do dinheiro ele tem todo mundo.
Tá, você vai, aí ele vai pagando, e ele vai fazendo, ele vai mostrando a minha importância, eu sou o cara, eu sou o filho do fazendeiro, eu tenho isso. Aí quando acaba o dinheiro, o que acontece? Quando acabou o dinheiro, o que aconteceu com o filho pródigo? Aquele jovem ficou sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém prestando atenção nele, foi trabalhar cuidando de porcos, que para um judeu cuidar de porco, meu irmão, é um negócio complicado. O judeu não come carne de porco. O judeu é assim, é muito humilhante. Mais do que isso, ele chega lá e ele está com fome, ele tem fome, eu estou falando fome mesmo, essa fome, e ele tem vontade, chega a ter vontade de comer a comida dos porcos. Ele passa fome porque antigamente não era igual hoje. Antigamente você trabalhava primeiro para depois ter o dinheiro para comer. Hoje as empresas pelo menos dão o vale-refeição, né? Se é contratado, eles te dão pelo menos o vale-refeição. Só vão pagar no final do mês, mas te dão um vale-refeição. Aí eu digo para você, Mamão ministrou na vida daquele rapaz. Ele falou assim: vou pegar o dinheiro, vou ser o cara cheio de amigos, tal, popular, vou ser popular. Mas quando acabou, é isso que Mamão faz. Ele dá com uma mão e ele tira com duas, com os pés, com as outras mãos. Ele rouba, ele tira tudo de você. Então, o que nós precisamos exatamente entender, que o mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes trabalha sobre essa ideia. Valoriza você pelo carro que você anda, valoriza você pelo dinheiro que você tem na conta, valoriza você pela posição social que você tem. E aí, Mamão, ele está sempre cobrando de você, faz isso, olha, sabe, é importante a gente cuidar com essas questões, entender que Deus não exige nada disso de nós. Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida cheia da sua presença e da sua graça. Ele quer nos dar, Deus tem propósito de nos dar uma vida tranquila, de nos abençoar. Você vai encontrar na palavra de Deus muitas promessas, de você ter fartura na sua mesa, de você ter uma casa para morar, de você ser frutífero, de você ser abençoado. Mas isso tudo, entendendo o que a palavra de Deus diz, a bênção do Senhor, ela enriquece, a prosperidade do Senhor, ela nos prospera, sem acrescentar as dores que Mamão tenta trazer, e a gente precisa então ter esse entendimento. O que nós vamos também entender é que Mamão lança sempre ameaças e medo na nossa vida. A maneira que Mamão lidera é por meio do temor, da ansiedade, como eu já falei aqui, do medo da falta, que traz pânico. Muitas pessoas têm um pânico danado de não ter comida para a família. Ou seja, o medo da falta, essa ansiedade, ela somatiza, ela adoece a alma, adoece o sentimento. Pessoas ficam depressivas, pessoas ficam tão pensando que precisa de dinheiro, que precisa de recursos, que precisa correr atrás, que elas travam, ficam ansiosas, ficam depressivas, ficam em casa, não conseguem sair e com os seus dons, seus talentos, poder adquirir os recursos que têm. Isso tudo é influência de Mamão na vida das pessoas, sabe, que ficam nesse processo de que o medo da falta promove essa somatização. E é importante a gente também entender o seguinte: medo e ameaça. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aonde que Mamão entra também? A gente está falando de dinheiro, de recursos, de bens, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Mamão tenta controlar você? Tenta controlar as pessoas, até mesmo em coisas que parecem ser simplesmente de foro íntimo e de decisão pessoal? Deixa eu perguntar para você assim, as pessoas hoje se casam e tal, e aí quando elas vão ter filhos, na maioria das vezes, as pessoas, para ter filhos, elas perguntam assim: o que Deus quer? Quantos filhos Deus quer? Senhor, quantos filhos seria interessante? 2, 3? As pessoas talvez não perguntam assim: será que um filho, 2 filhos não vai ser mais feliz do que um filho só? Porque eu cresci numa família de 5 filhos, eu tive uma infância extremamente feliz. Eu sou feliz ainda, sabe, sábado passado estava aqui minha família, só faltou um dos meus irmãos, mas estava todo mundo aqui reunido, minha casa estava uma muvuca, vocês têm ideia, parece que passou uma gafanhotada lá, sabe, minha geladeira esvaziou, o freezer esvaziou, a casa ficou suja, mas eu quero dizer, o seu coração ficou cheio. Você está entendendo? Se eles quisessem vir toda semana, eu ia dar um jeito de poder
arrumar um lugar para eles, aquele processo todo. Que alegria ser uma família assim. Sabe? Mas eu quero dizer para você, na maioria das vezes, o que passa na cabeça de alguém quando vai formar família para ter filhos? Ele fala assim, vou ter um filho só, filho da despesa. Não consigo manter. Meu Deus! Sabe, nós já tivemos que atender gente que quando ficou grávida da segunda, começa a chorar, entra em desespero. Já está difícil para criar esse filho e agora o outro. Deixa eu dizer para você, até mesmo quando vai construir a ideia de uma família, Mamon entra, fala assim, você não pode ter muitos filhos, você não pode ter mais filhos, porque filho vai roubar de você, sabe essa tranquilidade que você tem, sabe essa possibilidade de viajar, de passear dia aqui, dia acolá, mas Mamon esquece de dizer para você também, que quando você não tem muitos filhos, quando você fica velho, se um só te abandonar, você já ficou sozinho. Não tenho filho, decidi não ter filho, é uma decisão minha em particular, a gente respeita, ok, é minha em particular de não ter filhos e tal, mas prepare-se, porque vai chegar um momento que você vai estar numa curva e se perguntando assim, por que eu não tive filhos? O que eu estou querendo que você entenda assim, é que às vezes, Mamon vai dizer para você que, trabalhando na questão do egoísmo, nessa questão muito pessoal, mas a gente não olha para todos os benefícios que estão ao redor. E aí você vai ver Deus dizendo para nós, falando assim, a tua casa, bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Você vai ouvir a palavra dizer assim, aqueles que têm muitos filhos são abençoados, sabe? Aí eu quero dizer para você, aí você fala, mas a Bíblia foi escrita num outro tempo. Não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Estou dizendo que você tem que ter 50 filhos, 5 filhos, 10 filhos, ou tudo mais. Estou dizendo para você que você tem que ter o tanto de filhos que Deus quiser que você tenha, não que Mamon determina para a sua vida. O que nós precisamos entender é que é Deus que precisa definir essas coisas. Não fique aí com medo, ameaçado do futuro, às vezes até olhando, olha, está vendo, olha o que o mundo, olha o que esse mundo está acontecendo. É por isso que nós precisamos ter filhos crentes, filhos saudáveis, abençoados, para ser uma semente de esperança nesse mundo, para mudar esse mundo, essa história. Então são algumas coisas assim, Mamon ele está tentando controlar tudo. Às vezes a gente pensa, talvez vocês pensaram que eu ia falar só sobre dízimos e ofertas aqui, isso faz parte do ensino, mas eu quero dizer para vocês, Mamon ele tenta controlar tudo na nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue discernir e entender isso. Então a Bíblia diz, eu volto lá, é impossível você servir a 2 senhores, porque ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então a gente precisa fazer uma escolha. Mamon, ele estabelece governo, porque ele exige adoração, e 1 Timóteo 6,10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram. Está aí o versículo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, atormentando a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem isso. O dinheiro não é mal em si mesmo. Tá bom? Então não vai começar a rasgar dinheiro. Ou se alguém chegar com dinheiro para você e falar assim, sangue de Jesus tem para... Show Satanás. O dinheiro não é mal em si mesmo. Pelo contrário, o dinheiro, quando bem utilizado, quando ele não tem domínio nem governo sobre a sua vida, ele é bênção de Deus. Então, eu quero que fique bem claro. Aqui o texto bíblico diz, o amor ao dinheiro, a ganância é amor ao dinheiro, a avareza é amor ao dinheiro, a confiança de que o dinheiro pode resolver as coisas, o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro, a esperança no dinheiro, a minha firmeza é isso que nós precisamos entender. Evitar o dinheiro não resolve o problema. Você fala assim, eu vou evitar, então eu vou evitar o dinheiro. Não é isso. Nós precisamos entender que o problema não está no dinheiro, mas está com o coração.
está com a minha motivação. Por que eu quero dinheiro? Qual é a razão? Quando eu olho para o dinheiro, a minha esperança está, o dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Se eu tiver bastante dinheiro. Não, a gente precisa entender assim, Deus pode me abençoar de diversas formas. Porque chega uma hora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Chega uma hora que você pode ter o dinheiro todo do mundo, mas se o câncer vier, se a doença vier, se o acidente vier, se a depressão vier, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dos caras mais extraordinários e mais ricos do mundo, na época em que as riquezas dele ficaram para depois, se chama Steve Jobs. Steve Jobs é o fundador da Apple, que faz aí os iPhones, os MacBooks, e foi um cara que mudou a história. Assim, um dia ele descobriu que ele tinha um câncer raro. Correu para lá, correu para cá, foi para a Índia, foi para lá, só que o câncer foi fulminando. Ele gastou todo o dinheiro que era possível, que não era possível. De repente, chegou um momento que simplesmente a morte o levou. O dinheiro resolveu? Se ele tivesse confiado no dinheiro, não. Por isso que eu quero dizer para você, o que nós precisamos entender na nossa vida é que nós não fomos chamados para evitar o dinheiro, nós fomos chamados para usar o dinheiro de forma correta. Nós fomos chamados para dizer assim, Deus, pode mandar dinheiro, porque com esse dinheiro eu vou viver bem, vou ter a minha casa, você pode ter até a sua casa de praia, posso ter um barquinho, até um iate, se Deus te der o recurso, você pode ter, não tem nada de errado. Eu sonho em ter uma chácara, eu sonho em ter uma casinha, glória a Deus, eu também sonho. Agora eu quero dizer para você, só que você precisa também entender, Deus, o dinheiro que o Senhor me dá, será que eu vou me sentir bem se eu tiver todas essas coisas, eu saber que tem as crianças ali do manancial passando necessidade? Será que eu me sinto bem sabendo que eu posso ajudar um projeto missionário que faz parte dessa igreja na África? Será que eu vou me sentir bem? O grande problema é que as pessoas, Mamon ministra de forma egoísta na vida das pessoas. E é essa a razão, a confusão que as pessoas fazem com relação ao dinheiro. Então, é importante a gente entender que nós somos chamados para usar o dinheiro de forma correta. Algumas características de alguém que é governado por Mamon. Deixa eu acelerar aqui para poder terminar a palavra. Apesar que não tem tempo, hoje não tem tempo correndo para mim, não vai ter buzininha, nada, então eu posso ir, né? Mas deixa eu dizer para você, características de alguém governado por Mamon. Você vai ver, a primeira característica, a autonomia espiritual. Uma pessoa prospera um pouquinho, cresce um pouquinho, torna um empresário, ou passa num concurso, ou você vai perceber, às vezes nem precisa. Tem gente que passa num vestibular e começa a estudar na faculdade e já se sente melhor que todo mundo. Já deixo, já não preciso cumprir ministério na igreja, já agora não dou satisfação para mais ninguém, porque eu sou sabido, porque eu já estou isso, tal, Deus me abençoe. Você está entendendo? Aí a gente vai entender por que muitas vezes Deus fecha a porta para algumas pessoas. Então você percebe que tem gente que quando prospera, ele esquece de Deus. Quando ele prospera, ele tem uma autonomia que daí ele quer mandar no pastor, ele quer mandar no líder de célula, ele já é melhor do que todo mundo. Todo mundo se enquadra, eu não. Eu sou melhor, por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posição, porque eu tenho recursos. Aí eu faço e aconteça. Então, aí eu dou oferta e dízimos. Se eu gosto do que o pastor está pregando ou fazendo, eu falo assim, não, eu não faço e tudo mais. Ou seja, a autonomia espiritual. Mamon trabalha muito nisso. As pessoas começam a tentar comprar os lugares e tenta influenciar a partir disso. Você sabe do que é que eu estou falando. Então a gente precisa entender que guardar o coração é não deixar Mamon influenciar e dizer assim, eu sou igual a todos, Deus me abençoou, a minha vida deve ser trabalhada por gratidão. A outra coisa, dentro da questão da autonomia espiritual, a gente precisa entender o seguinte, Deus não aceita nada de nós que não exija fé. Tudo que nós precisamos fazer é agir por fé. Tudo que nós fazemos é por fé. Então, se quando você prosperar, você mudar, alguma coisa está errada. Mudar o seu coração, mudar para pior. Alguma coisa está errada nesse processo. Uma outra coisa que Mamon ministra na vida das pessoas é espírito de miséria.
Aí é o outro lado, tem aqueles que prosperam e tem a questão da independência, tem aqueles que têm o espírito de miséria o tempo todo. É aqueles que, por alguma forma, ter alguma restrição econômica, financeira, tudo que você convida ele para fazer, ele nunca tem dinheiro. Ele não tem dinheiro para ir para uma conferência, ele não tem dinheiro para pagar o material das crianças na escola bíblica dominical, ele não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para... Às vezes a célula fala, vamos fazer uma confraternização de final do ano, vamos para a pizzaria, vai sair 25 para cada um, nunca tem dinheiro para nada, é um espírito de miséria. É claro que, na maioria das vezes, quando as pessoas falam assim, sempre surge aquele benfeitor, aquele abençoador, fala, não, vai que eu abençoo, vai. Eu quero dizer para você, às vezes nós temos que perguntar para Deus, Deus, é para eu abençoar? Uma certa vez, tinha uma família aqui da igreja que estava passando por uma necessidade grande, e aí, eu soube e eu fiquei com o coração apertado e tal, e eu me movi, e eu estava saindo de casa para fazer uma compra, sabe, não era uma compra de arroz e feijão, não, uma compra completa e tudo mais, e eu tinha colocado no meu coração de até dar um recurso, e aí quando eu estava me movendo, o Espírito Santo falou para mim assim, o que você está fazendo? Eu falei, quero fazer a tua vontade. E o que é a minha vontade? A tua vontade é que eu possa abençoar aqueles que estão desprovidos. Ele falou, não, eu estou tratando com essa família. Se você fizer o que você está intencionado fazer, você vai interferir no meu tratamento. Então não faça nada, agora é o momento que eu estou tratando com eles. Irmão, é difícil. Eu tinha possibilidades, eu tinha recursos, daí Deus falou assim, não faça. Isso é um caso, isso não é via de regra. Eu só quero dizer para você assim que é importante a gente entender que às vezes as pessoas elas mantêm um espírito de miséria porque Mamon está o tempo todo ali ministrando para manter as pessoas na miséria, na ruína, no fracasso, na pobreza e não agir por fé. A gente precisa repreender o espírito de miséria. Não é que a gente tem que participar de tudo, não é que a gente tem que ter dinheiro para tudo, a gente precisa entender que há momentos e momentos. E a gente precisa entender o que é que Mamon está ministrando na minha vida e por que essa situação está na minha vida. Então, repreenda o espírito de miséria, repreenda Mamon da sua vida. Preocupação destrutiva, o tempo todo as pessoas ficam preocupadas, parece que o mundo vai acabar na vida delas. Egoísmo e avareza, essa é uma outra situação. O egoísmo ou a própria avareza, as pessoas são egoístas, ou seja, é aquele que quer tudo só para ele. Ele foca, ele ganha alguma coisa, ele prospera, ele nunca divide. Uma das coisas que mais me impactaram na África, mais me impactam, não é só impactaram, porque acontece sempre lá, é que na África assim, você chega com um pão, e aí tem uma criança, você fala assim, esse pão aqui é para você. Ela pega, ela agradece, ela sai correndo para se juntar com o primeiro grupo de crianças que estão lá, e se for 10 crianças, aquele pão vai ser dividido entre 10 crianças. Você pode dizer para ela, é só para você, ela não te obedece. Por quê? Porque no coração dela já está, que ela precisa compartilhar e dividir para que outros não passem fome também. Você está entendendo uma coisa? Daí a gente vê, eles estão lá, são desprovidos de muitas oportunidades, mas o coração já está preparado para prosperar, porque não existe egoísmo e avareza no coração deles. Então a gente precisa cuidar com essas coisas, a gente precisa entender, aprender a dividir, a gente precisa crescer. Egoísmo é uma questão de criança, infantilidade. Quando a gente amadurece, a gente deixa, a primeira coisa que a gente precisa romper com a nossa vida é com o egoísmo. Divisão no casamento, irmãos, isso aqui é bomba. Quantos casais a gente tem que aconselhar, porque o problema está, o casal se ama, o casal se entende em várias coisas, mas quando chega no dinheiro, quando falou de dinheiro, entra quase para separar, porque assim, meu dinheiro, eu quero dizer para você, no casamento, é importante a gente entender que não existe essa divisão, é tudo nosso, não é tudo meu, porque tem uns que assim, o meu salário é meu, as minhas dívidas é nossa. Não tem essa parada? Dizem que é mais as mulheres que fazem assim, o meu salário é meu e a minha dívida é nossa. Mas eu quero dizer para você, por que eu estou falando assim? Que a gente já tratou casamento assim, que a mulher,
ou o marido não está nem aí se o nome da mulher está no SPC, ele tem uma poupança, dinheiro guardado, mas a mulher, por alguma razão, foi o nome para o SPC, fala assim, não quero nem saber, você sujou o seu nome, você que deu um jeito de limpar, e o dinheiro dele está lá guardado, e o nome da mulher é sujo, e vice-versa também. E aí eu quero dizer, qual o casamento que pode ir para frente nesse sentido? Então não é que cada um pode ter seu plano, seu sonho, algumas coisas que são particulares, ganha o seu dinheiro, tem o direito de algumas coisas, mas é importante a gente entender que Mamon muitas vezes quer inclusive destruir casamentos dividindo em questões financeiras. Isso é um assunto só para uma ministração para casais qualquer dia desse. Aí a gente pode colocar na fila aí, Tati, para ministrar sobre finanças no casamento. Paralisia ministerial. Tem muitas pessoas que assim, tanto mais como menos paralisa o ministério. Quando eu estou ganhando bastante dinheiro e tal, então o meu ministério fica em segundo plano, porque agora é hora de eu ganhar dinheiro. Ou quando ele está passando por alguma necessidade, não posso servir a Deus desse jeito. Como que eu vou? Eu estou aqui passando dificuldade, estou desempregado, como é que eu vou subir o altar se eu estou nessa situação? Mamon ministra lá ou ministra embaixo. O que eu preciso fazer? Dependência de Deus, confiança no Senhor, saber, falar, Senhor, se eu tenho bastante, é aí que eu tenho condição de servir mais no meu ministério, é aí que eu posso servir mais. Se eu não tenho, se eu estou desempregado, se eu não tenho muitas coisas, eu vou dar para o Senhor o que eu tenho. O que é que eu posso dar para o Senhor? Eu dou a mim mesmo, a minha vida, os meus dons, os meus talentos, eu ofereço. Quero dizer para vocês, nós tivemos algumas experiências aqui. Antigamente a gente tinha uma coisa chamada Tarde da Bênção. Quem aqui já participou da Tarde da Bênção? Tem bastante gente. Nossa, depois de 50 anos eu vou vendo que vocês estão ficando velhos mesmo, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós tínhamos uma Tarde da Bênção, acontecia às quartas-feiras, eu acho, ou sexta, não sei, mas era 3 horas da tarde. E era incrível. Os irmãos ficavam, homens, ficavam às vezes desempregados. Segura um pouquinho o volume aí para mim. Os irmãos ficavam desempregados, enchia a Tarde da Bênção, aí aparecia irmãos, homens, porque a Tarde da Bênção, a maioria das vezes tinha mulheres, era uma fase que as mulheres ficavam mais em casa e tal, então tinha bastante mulheres. Mas quando você via aparecer alguns irmãos na igreja, você sabia que já tinha algum rolo, ou estava desempregado, ou estava de férias, glória a Deus, tinha alguns irmãos que vinham junto com as esposas, ou estava desempregado. Mas uma coisa eu vou dizer para você, todo mundo que ficava desempregado e vinha para a Tarde da Bênção, às vezes quando a gente está, que legal, está servindo, vinha para a Tarde da Bênção, 2, 3, 4, Tarde da Bênção, ele já estava empregado de novo. Deus abria portas. Por quê? Porque eles entendiam que não iam paralisar o ministério naquele momento. É importante a gente entender essas coisas, não deixe Mamon influenciar os seus ministérios, porque a Bíblia diz assim, se vocês não forem dignos de confiança de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então a gente precisa olhar para esse processo. Mamon trabalha também na compulsão, pessoas que são compulsivas para comprar, para gastar, para comer. Mamon trabalha com o espírito de manipulação, manipulando as pessoas, manipulando os sentimentos. A manipulação também é muito comum de quem tem muito dinheiro. Você já percebeu? Quem tem muito dinheiro costuma querer manipular os outros com dinheiro, assim. Mas deixa eu falar, manipulação é muito comum para quem não tem nada também. Muitas pessoas na miséria e pobre vivem, não é assim que acontece muitas vezes no manancial, manipulando emocionalmente, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e tal. Eu quero dizer para vocês, isso é espírito de Mamon. Nós não fomos chamados para controlar e manipular ninguém, nós somos chamados, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres, nós somos livres. Mau testemunho é outra coisa, sabe? Mamon trabalha muito nisso, sabe? As pessoas compram e compram no carnê, compram dos caras que passam na porta vendendo todo tipo de coisa. Tem diminuído um pouco isso, né? Mas agora não é só na avenida que sai para comprar, tem gente que compra na internet e chega promoção e ele usa o cartão de crédito, isso e aquilo, e aí na hora de pagar, o que acontece? Daí mau testemunho. Quer ver problema? Problema de mau testemunho é comprar de gente que vende, da igreja que vende, sabe, autônomo. Então vende uma coisa ou outra. Meu Deus, nós já vivemos tanto problema assim. Nós já tivemos problema até com gente que não pagava a fotografia. Você não vai entender isso. Quem não é do meu tempo não vai entender isso.
Antigamente o pessoal usava muito foto impressa, né? Daí tinha uns irmãos na igreja que tiravam foto, mandava imprimir, depois falava, olha, né? Aí o irmão falou, não pedi essa foto para você. Ah, não pedi, tal. E aí dava o rolo, porque irmão, não vou pagar não. Ou então o irmão entregava, já aconteceu até comigo, entregou ali 4, 5 fotos e tal. Eu peguei, olha que lindo, obrigado, tal. Na semana que vem, pastor, o senhor já tem o dinheiro das fotos? Assim, como assim? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Sabe, isso também é quando alguém vende uma coisa ou outra e é lícito, né? Você vai vender para quem? Seu relacionamento com os irmãos. Teve uma época que era a fase das lingerie, né? Tinha umas 2 ou 3 irmãs da igreja que vendiam um monte de lingerie. Teve outra época que era a fase das roupas, daí chegou a fase das louças, né, Miriam? Agora, eu não sei como que anda isso, mas eu vou dizer para você, Mamon muitas vezes trabalha nisso para tentar destruir essa questão do testemunho. Percepções malignas também, que Mamon traz a respeito de coisas que são abençoadoras, e Mamon vem com perdas financeiras sucessivas, pessoas que estão sempre perdendo coisas, sempre na miséria. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a ver muita doença em casa, gastar muito com remédio, quando você, toda hora o teu carro, tua moto, quebra, o ventilador quebra, o fogão estraga, tem que abrir os olhos e perguntar, tem alguma coisa errada acontecendo, tem que perguntar, Deus, o Senhor está tratando alguma coisa? Eu quero dizer para você, muitas vezes é Mamon ali influenciando. Por quê? Porque ele tem a legalidade, muitas vezes, de você não ter sido fiel a Deus em algum propósito, em alguma coisa, e ele vai agir. Então tem que olhar para essas questões e ter essa percepção que Mamon está ali, tentando o tempo todo te levar a nocaute. Enriquecimento ilícito. Hoje pela manhã eu falei disso, teve gente que ficou assim, sabe, talvez na igreja não tem, graças a Deus, em nome de Jesus, traficante, não tem gente, mas tem, deixa eu falar uma coisa para você, mas você já viu que no Brasil todo mundo quer levar uma vantagenzinha numa coisa ou noutra, e aqui ou ali. Deixa eu falar uma coisa para você, hoje nós vivemos aí numa tendência, o tempo todo estão oferecendo coisas de jogos de azar, o tempo todo. Hoje, nos esportes, tudo que você vê, inclusive, é para você fazer aposta lá, Sporting Betting, não sei o que, aposta aqui, aposta ali, e não sei o que, sabe, tem um monte de coisa, e tem os irmãozinhos que faz uma fezinha ainda na Caixa Econômica Federal, sabe, às vezes a gente fica até meio constrangido da gente chegar lá na lotérica, porque às vezes você tem alguns documentos do governo que você só paga na Caixa Econômica, daí a lotérica recebe, aí você vai lá pagar, de repente você encontra os irmãos fazendo uma fezinha lá. Deixa eu falar uma coisa para você já viu alguém que ganhou na loteria e ficou bem? É raríssimo, a maioria que você vai ver história de gente que morre por causa do dinheiro que ganhou, de gente que em menos de um ano, às vezes ganhou milhões e perde tudo, você vai ver divisão em família, briga e não sei o que, falta de paz, é ou não é? Enriquecimento ilícito, algo que não é abençoado por Deus, não busque essas coisas. Isso, inclusive, envolve várias outras alternativas que chegam, e oportunidades, às vezes, que chegam, que crescem nos nossos olhos, e a gente só toma na cabeça. Então, eu quero dizer para você, o trabalho, a motivação certa, fazer o que Deus está dirigindo a gente fazer, sem ansiedade, sem a gente ter qualquer ganância no nosso coração. Me dá mais 5 minutos que eu já vou terminar a palavra. Então, deixa eu dizer isso para você. Há uma outra questão também, que é a questão da religiosidade. Algumas pessoas são afetadas pela religiosidade, só fazem as coisas por religiosidade. Há pessoas que só entregam o dízimo porque é obrigado. Há pessoas que só fazem o que é ali. Olha o que a Bíblia diz assim. Que nós precisamos entender o seguinte: reter os dízimos e as ofertas por causa do medo é prisão de Mamon. Dar os dízimos, esperando algo em troca, também é domínio de Mamon. Administrar o próprio dízimo também é influência de Mamon. Sabe, tem gente que quer administrar, meu dízimo, eu dou um pouco aqui na igreja, eu dou um pouco lá para o fulano, tem uma pessoa passando necessidade. Quero dizer, deixa eu dizer uma coisa para você, dízimo é
na casa de Deus, aonde você congrega, onde você vive, aonde você come, é ali que você dizima. Porque imagina você mora dentro de uma casa, na casa do seu pai ou da sua mãe, ou mora numa casa, e você fala assim, eu moro aqui, mas eu vou dar o dinheiro, eu vou ajudar noutra casa. Então, o que eu quero dizer para você, dízimo, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É onde você se alimenta, onde você está. E sem esses segundos interesses, a gente precisa entender que é uma gratidão, é uma devolução a Deus, na gratidão daquilo que Deus tem trazido para a nossa vida. Nós vamos ver o seguinte, há uma cronologia da questão dos dízimos. Abraão, nós vamos ver a primeira história dos dízimos 500 anos antes da lei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Olha, ele era rei e era sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão, vinho, abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E aí, o que termina o versículo dizendo assim, e Abrão deu a ele, entregou a ele o dízimo de tudo. Então, desde antes da lei, aí vem a lei, Moisés, o Levíticos 27:30 diz assim, todos os dízimos da terra, seja cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Aí vem os profetas, falando também e ensinando para nós, tragam todo o dízimo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vão abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10, nos ensinando exatamente sobre o Senhor derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Aí, o último versículo, versículo 6, diz assim, de fato, eu sou o Senhor, eu não mudo, versículo 6 de Malaquias 3:10. Aí vem Jesus e diz assim, Jesus traz o seguinte ensino aos fariseus, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, um princípio geral e definitivo, Jesus diz assim, olha, Jesus não fala que os fariseus não deveriam dar, mas ele fala assim, vocês devem entregar os dízimos, mas vocês não devem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Porque tem gente que na religiosidade diz assim, eu vou na igreja, eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, pronto, eu já estou cumprindo tudo que eu... Aí Deus vem e fala assim, não, vocês não podem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Tem que ser justo no dia a dia, tem que ser misericordioso com aqueles que necessitam e tem que ser fiel em tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus. Então, a Mamon quer destruir muitas vezes isso, e aí Mamon interfere tentando colocar para nós que qualquer questão financeira na igreja deve ser mera religiosidade. Não, a gente precisa fazer isso com o coração. Enquanto, usando de novo o exemplo que a pastora usou aqui, Abel entregou o dízimo, entregou as suas primícias a Deus com o coração aberto e com a motivação certa. Caim, por mera religiosidade. Ele foi lá, Abel trouxe as primícias e Caim trouxe uma oferta qualquer. Ele trouxe assim, eu vou só ali, eu vou ver, eu só vou aplacar a ira de Deus. Enquanto Abel foi dizendo, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que ele faz. Então eu quero aqui só para encerrar, dizer para você assim, nós estamos falando sobre derrotar Mamon. Nós precisamos ter esse princípio definitivo. O Senhor diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. O que foi estabelecido para Abraão, faça, para os profetas, faça. O que foi estabelecido através daquilo que Jesus trouxe, faça. Eu quero que vocês entendam isso, não muda, e é o mesmo princípio. Mas como que eu posso derrotar Mamon? Aprenda a guerrear, lute contra Mamon. A primeira coisa que a gente precisa fazer é
através da adoração. O que Mamon não resiste é a adoração. Adore a Deus, glorifique a Deus. Faça que a tua prosperidade, que as tuas finanças, que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida seja um instrumento de adoração a Deus. Então, a primeira estratégia é exatamente essa: adore a Deus, adore a Deus. Diga constantemente na sua adoração: quem governa a minha vida? Deus, não o dinheiro. Quem governa a minha vida? O que Deus, então, a adoração é a primeira arma de guerra, adorar a Deus. Mas e se eu tiver em dificuldade? Adore a Deus, encha o seu coração de gratidão e adore a Deus. Então, aí esse texto que fala que Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam lá na pior da situação, mas eles estavam orando, adorando, e aí foram quebradas todas as correntes, e eles foram libertos, porque eles adoraram a Deus. A segunda estratégia: interceda, ore pela sua vida financeira. Escute, ore pela sua vida financeira. Ore pela sua vida financeira. Não é ore pelas coisas que você quer ter, não. Ore pelas tuas finanças. Consagre, peça proteção, peça os anjos do Senhor, peça a sabedoria de Deus, peça a Deus que é importante. É claro que a palavra de Deus diz para nós que a gente pode pedir. Lucas capítulo 11, versículo 9 diz: pedi, dar-se-vos-á, busquem, encontrarão, batem, a porta vai se abrir. Sim, é importante a gente entender isso, mas a gente precisa sempre clamar pela nossa vida financeira e colocar, pedindo a proteção de Deus. Terceira estratégia da batalha espiritual: proteja o seu coração. Proteja o seu coração, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E é por isso que eu quero que você possa entender esses princípios. Como que eu protejo meu coração? Seja assíduo na entrega dos seus dízimos. Seja guiado por Deus em relação às suas ofertas. Não oferte assim aleatoriamente, não. Pergunte para Deus: Senhor, como, quanto, onde, para quem, de que forma eu posso fazer as minhas ofertas? Redobre também a atenção com relação às percas. Se algumas coisas começam a acontecer errado, começa a perguntar se é Deus querendo te ensinar alguma coisa ou se é Mamon que está metendo a colher enferrujada ali. Está comigo, irmão? Então, é importante você entender isso. Reparta. Sabe, coloque no seu coração, de tudo que Deus te der, fala assim: eu não vou ser egoísta, eu vou dividir, eu vou compartilhar, eu vou abençoar minha família, vou abençoar minha família da fé, eu vou abençoar quem precisa. Reparta. Esse é um princípio que vai abençoar a sua vida. Tenha um coração sempre grato a Deus. A gratidão é uma chave. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente gasta muito tempo pedindo e pouco tempo agradecendo. Você sabia que Deus sabe todas as necessidades que você tem? Sabia disso? Tudo que você precisa, Deus sabe. Então, às vezes, quando a gente coloca diante de Deus e só começa a agradecer, eu fiquei tão impactado, muito impactado. Eu já estava com o coração muito apertado. Um dos momentos mais difíceis que eu tive nos últimos tempos, ou no meu ministério inteiro, foi sexta-feira, quando eu tive que fazer o funeral do Arthurzinho. 8 meses. Perdeu a vida, oramos tanto. Eu apresentei recentemente para Jesus, Neemias, Dani, eu casei eles. Neemias e Dani estão aqui com a gente, são família, e eu tive que fazer aqui. Nesses momentos assim, você pergunta assim: como que eu vou falar? O que eu tenho para dizer? Como que vai ser? Você está entendendo? E eu estava lá, foi muito rápido o momento, e eu estava lá, e quando chegou aquele caixãozinho nos braços do rapaz que trazia, eu falei: meu Deus, não podia existir caixão de criança, não podia existir morte de criança e bebê. Aí colocaram aquele caixãozinho, e quando vem os pais, eu fui bem para um cantinho, até onde eles não estavam nem me vendo, num lugar, eu fiquei só observando, que eles foram os primeiros a olhar. Eu fiquei só observando, meu coração dilacerado, lágrimas correndo. Ali não tinha. Aí quando eu olho bem, a primeira palavra que eu vejo a Dani dizendo assim: Deus, obrigado, porque eu pude ter, mesmo que por pouco tempo, o Arthurzinho comigo. Obrigado pela existência e pela vida do Arthur. Aquilo me rasgou o coração.
Sabe, porque quem não tem Deus podia dizer assim: por quê? Não houve desespero, houve simplesmente. Talvez você fale assim, mas é possível quem serve a Deus focar no que foi positivo. Ela não focou, falou assim: eu fiquei 2 meses na UTI com ele, nada aconteceu, todo mundo orou. Não, eu vi com aquela resiliência, o seu coração dizendo. E às vezes, gente, tudo que a gente faz é reclamar. Tudo a gente faz é reclamar, porque às vezes vai comer o café da manhã e só tem o pão, e não tem um queijo, uma mortadela, ou qualquer coisa. Fala assim: ai, pão com margarina de novo. Está comigo, irmão? Mamon trabalha na ideia da escassez, da miséria. Gratidão. Gratidão é a atitude de um coração que serve a Deus e que cumpre o propósito de Deus na sua vida, no seu coração. Então, cuide de testemunhar dos feitos do Senhor, dizer: Deus tem feito tantas coisas tremendas, poderosas na minha vida e na minha história. Cuide também das intenções do seu coração. Eu quero dizer para você, nós já dissemos aqui que o dinheiro em si por si só, ele não é mal nem bom. O dinheiro é neutro. Ele não é nem mal nem bom. Mas se a intenção é boa, o dinheiro é bênção. Então, cuide da intenção. Quando você quer prosperar, quer crescer, para que você quer crescer? Por que você quer prosperar? Qual é a motivação? Qual é a intenção do seu coração? É para que as pessoas falem: olha, ele cresceu, ele prosperou. Ou você quer prosperar porque você é filho de Deus e quer testemunhar de que Deus cuida dos seus e que Ele faz e cumpre todas as promessas que Ele faz na sua vida? Cuide da intenção do seu coração. Cuide e amplie também os seus conceitos de mordomia. Deixa eu falar, aqui estou terminando. Tinha tanta coisa para falar ainda, mas eu quero terminar aqui. Sabe por que muitas vezes Deus também não dá? Ele é dono do ouro e da prata. Tudo pertence a Ele, tudo é dEle. Dele, por Ele são todas as coisas. O mundo, tudo é dEle. Deus pode fazer qualquer um de nós assim, rico em qualquer momento, qualquer hora. Mas sabe por que muito crente, muita gente não é abençoada por Deus? Por não estar preparado para administrar o que Deus dá. Tudo é de Deus. O que Ele dá nas suas mãos, você precisa ser bom mordomo, bom administrador. Tem gente que não administra bem 1.000, que ganha de salário 1.000, não administra bem se ganhar 3.000, e vai administrar pior ainda se ganhar 10.000. Daí eu quero dizer para você: você acha que Deus vai dar dinheiro para você desperdiçar e jogar fora? A gente precisa aprender sobre a administração financeira, a maneira de Deus. A gente precisa aprender sobre boa mordomia. É aí que entra a ajuda do Espírito Santo, aí que entra a humildade, aí que entra a gratidão, entre todas as coisas. A gente precisa realmente alinhar esse processo. Muitas coisas nós não temos porque não administramos corretamente. A quarta estratégia: aproprie-se das promessas de Deus. Deus tem promessa sobre a sua vida, toma posse. Toma posse, traga ela sobre a sua vida. Deus, Ele cumpre a sua palavra, porque quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas que tem em Cristo sim, por isso, por meio dele, o sim e o amém é pronunciado para a glória de Deus. Ore a palavra, veja o que a palavra de Deus tem para a sua vida, o seu coração, porque Deus se compromete com a sua palavra. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus e que você faça esta oração comigo.